museu que está expandindo a sua coleção, está fazendo com que essa coleção ela chegue. E a gente sabe hoje nos estudos das coleções, nos estudos das peças, que quanto mais uma coleção circula, mais a trajetória biográfica dessa peça artística, ela é valorizada. A trajetória, porque o objeto ele não morre depois que ele vai para o museu, né? Ele muda de estatuto, mas ele continua tendo vida, né? Então, cada exposição que uma peça de obra de arte participa, por isso, quem é artista, sempre é importante documentar para quem você vendeu a sua obra, né? Ou qual museu está a sua obra, e tentar saber um pouquinho onde estão as suas obras de arte. Por quê? Porque elas continuam tendo vida mesmo depois que elas são patrimonializadas. Então, cada vez que um objeto circula, a sua trajetória de vida é ampliada, né? Aí as pessoas podem contar a biografia só de um objeto. Quantas vezes ele circulou, por onde ele circulou, quem foram as pessoas que viram. E aí tem várias formas de documentar essa experiência também. Então, cada peça artística tem seu passaporte, né? Para onde ele vai, para onde ele vem e etc. E além de ter exposições que circulam, o museu também recebe exposições internacionais, desde a sua criação. E aí é muito interessante que esse museu tem a primeira coleção internacional, é uma coleção de cartazes europeus, né? Isso é fantástico, porque é uma coleção de reproduções, né? E é muito interessante se a gente pensar, né, nas narrativas da história da arte contemporânea, o lugar das reproduções, né? E aí por isso a gente monta um atlas, né? Esses atlas eles são possíveis de montar porque existe a possibilidade de reproduzir. Então esses cartazes europeus, eles vinham para uma região que estava longe da França e permitia que, nos tempos que não tinha internet, não tinha Facebook, que você não conseguia ver assim tão facilmente as reproduções, que as pessoas pudessem ver as obras de diferentes artistas através dos cartazes, que aí é barato para adquirir e é barato para mandar pela Paner, né? Que vinha tudo pela Paner. Então, é muito interessante a gente pensar na importância da reprodução. E isso está conectado com um projeto de popularização das obras de arte elaborado pela Unesco nos anos 60. É uma política da Unesco. Então, ela cria diferentes catálogos de reproduções de obra de arte e as instituições adquirem esses catálogos para que elas possam ter essas coleções dos principais museus europeus nas suas cidades, né? Nas chamadas periferias. Então, o MAUC também vai adquirir uma importante coleção. Esse aqui tá. Opa! Vai adquirir uma importante coleção de gravuras japonesas. E aí é muito interessante essa coleção de gravuras japonesas, porque o livro Xavier ele explica para o Martins Filho a importância dessa coleção através da carta, dizendo o processo de reprodução dessas gravuras. Ele vai mostrar que essas gravuras eles têm o mesmo peso praticamente das originais, porque tem a ver com o método de preservação do patrimônio imaterial no Japão, que depois vai gerar o que a gente conheceu como tesouros da cultura, né? Tesouros da cultura. Que os gravadores aprendem a fazer a gravura exatamente do jeito dos seus ancestrais, né? Todos os anos eles estão reaprendendo como se faz essas gravuras. E todos os anos se faz novas impressões, né? E eles precisam aprender os detalhes de como é que se faz. Então, no Japão, isso não acontece só com gravuras, acontece também com monumentos. Tem monumentos que são demolidos e reconstruídos todos de novo para que as pessoas, a partir da experiência e com os mestres, aprendam a fazer aquela técnica milenar, do jeito que era feito. Isso é um método que vai ser depois compreendido como um método de preservação do patrimônio imaterial. Então, o livro vai explicar a importância do museu receber essas gravuras e a riqueza dessas gravuras, ou seja, não é uma cópia, né? No sentido dos cartazes, né? Não é a reprodução dos cartazes, tem a ver com todo um método de preservação do patrimônio imaterial. E ele vai explicando tudo isso, assim como as heliogravuras. Ele explica para o Martins Filho o que é uma heliogravura e como se faz, e a importância de se adquirir a coleção de heliogravuras do Rembrandt, se eu não me engano, se eu não estou confusa. Então ele vai explicando exatamente tudo para o Martins Filho, direitinho. Ele vai dizendo, depois esse texto que explica
como se faz a gravura, vai para o catálogo do museu, né? Que são catálogos muito bacanas, muito bonitos também. A gente pode ver, eu não consegui descobrir quem fazia esses catálogos, quem fazia essas capas, né? Mas são capas que seguem toda uma linha estética de produção, que dava para fazer uma exposição só com a capa desses catálogos, que são lindíssimos, são primorosas, né? E aí na capa do catálogo vai ter a explicação, né, de como são feitas as gravuras e etc e tal. E aqui eu vou pular porque teve um erro. Aqui teve um erro, certo? Vou pedir desculpa para vocês, que a gente vai para a terceira parte. A terceira parte são os tempos de sociabilidade, criação, produção e performance no museu, né? Então, a gente trabalhou com estruturas, coleções, né? A gente trabalhou com... Aí tem várias coisas também, professor. Por exemplo, o professor Gilmar tem... Eu falo da exposição sobre a questão dos transportes, aquela gravura dos transportes, e que tem uma performance do Via Corpus do professor Wellington também. Isso também está presente na exposição. Aqui não dá para a gente citar todos os detalhes, mas tem... Aí nesse ponto é que eu vou falar da questão da política, né? Dessa reflexão e esse diálogo entre acervos, né? Entre acervos de tempos diferentes, entre a presença de estudantes da universidade que dialogam com esses acervos e produzem exposições. Então isso também está tudo presente na tese também, vai mostrando um pouquinho desses trabalhos também, que eu já chegar em experiências contemporâneas também, né? Não estou só nos processos de formação. Durante as narrativas da exposição vou mostrando um pouco isso. E também vou destacar aqui, por exemplo, o professor Gilmar foi um importante colaborador do processo de construção da pesquisa, mas é um professor que dialoga com a instituição, tanto no sentido de trazer os seus estudantes, né, todos os seus alunos que vinham para cá, na pesquisa com a estilogravura, mas sobretudo a noção de um pesquisador que recolhe um acervo, né, que compõe um acervo durante a sua trajetória de pesquisa e entende que doar esse acervo para a instituição museológica vai enriquecer essa instituição museológica, vai ajudar a gente a compreender a importância daquele acervo, né? E que é, no caso, principalmente, um dos melhores acervos do país, que é a nossa coleção de estilogravura. Então, também está referenciado essa sua colaboração na tese, nos processos de coleta. Agora a gente vai passar para as sociabilidades. Primeiro a gente vai pensar tempos de ateliê. O museu é um lugar de processos criativos? A primeira coisa que vai me intrigar é lembrar do Chico da Silva aqui dentro, né? O Chico da Silva passa 3 anos produzindo dentro do museu, antes mesmo dele ser inaugurado. Então, é um museu que começa com produção criativa de obra de arte, né? E aí a gente vai pensar, que museus começaram com experiência que hoje a gente pode nomear de residência artística? Museus de arte, né? Então, a gente tinha um artista que estava aqui dentro, produzindo, e que vinha o Martins Filho falar com ele, vinha o Antônio Bandeira falar com ele. E não só o Chico da Silva produziu aqui dentro, a gente sabe que Antônio Bandeira produziu também, né? Então, que aqui era um lugar também de fazer obra de arte, né? Então, era também esse lugar de ateliê, de criação, né? E essa criação, as pessoas podiam vir, visitar, conhecer, saber como era, né? E aí, então eu vou analisar essa experiência do Chico da Silva, né? Como é que ele produz o papel do Chico da Silva, né? Toda a construção do Chico da Silva como um artista primitivo pelo Chablot, né? As dificuldades que o Chablot tinha de nomear o Chico da Silva, ele vai do primitivo ao surrealista e não consegue, na verdade, descrever o Chico da Silva, né? Ele tem dificuldade. A característica performática do Chico da Silva, porque ele vai posar para as revistas, mas o Chico da Silva, isso aí sou eu que estou dizendo, né? Ele sabe que ele está posando para uma revista, né? Então ele faz a performance, né? Do seu gesto de pintor das ruas, né? Que era o louco da praia, o artista da Praia do Peixe. Então ele se projeta, né? Como esse artista da rua na frente do fotógrafo. Ele ajuda a compor a fotografia, né? E ele se coloca lá como um sujeito que está se afirmando como artista, né? Então você tem diferentes fotografias do Chico da Silva pintando. E aí também aqui a gente não tem só fotografias do Malk, né? A gente vai ter
Museu do Inconsciente, porque eu vou fazer uma articulação da experiência do Malk com o Museu do Inconsciente, e vou também fazer uma articulação com os Domingos de Arte Contemporânea organizados por Frederico de Moraes. Que é uma coisa que eu também estou fazendo, é pensando o que o Malk está fazendo, como que o Malk está organizando esses ateliês, e com que outras experiências essa experiência do Malk dialoga. Então, dialoga com os domingos de criação do Frederico Moraes, né? Que foram 7 domingos, as pessoas foram lá e criaram e viviam aquela experiência de criação conjunta. O Museu do Inconsciente, onde as pessoas estavam também trabalhando, né? Criando obras de arte, aí vira um grande acervo, né? Em um museu do inconsciente. Vou trazer aqui a importância do ateliê também, do diálogo do grupo Tauap, do grupo Aranha com o Malk, né, que é extremamente importante. E depois a gente tem o grupo Matriz. Aí é muito interessante nessas experiências de ateliê, porque você tem personagens do Tauap que vão estar no grupo Matriz, né? E aí a gente quer uma reflexão sobre a questão de como o Museu de Arte Contemporânea vai preservar a experiência artística, né? Se a gente tem artistas de diferentes gerações que em momentos diferentes participam de projetos de ateliê na instituição, a gente tem aí uma transmissão de saberes através da experiência prática nos ateliês. Então os ateliês eles são super importantes para construir memória, né? Quer dizer, como que os artistas mais velhos, né, que participaram do Tauap vão orientando os que estão no Matrix, né? Como é que esses jovens artistas que vão montar uma bela exposição aqui no Malk, né? Ou seja, uma exposição que nasce de um processo de um ateliê, então é um museu que também está favorecendo esses processos criativos na instituição, né? Ou seja, um museu em movimento, um museu onde você vem, você ocupa, você frequenta, né? Você passa o tempo, né? Não é um museu onde você vem só uma vez. É um museu onde você pode vir diferentes momentos, né? Você pode fazer coisas aqui dentro, né? Isso é legal. E aí você promove essa ocupação quando os artistas estão ocupando o ateliê. É extremamente importante na formação dos jovens da universidade, que são os bolsistas. Porque aí você tem um bolsista dialogando com um acervo importante e você tem um bolsista dialogando com os artistas que têm uma trajetória mais longa nos mundos da arte, né? Você está favorecendo aí um processo de formação que ainda não foi estudado a fundo, que pode ser estudado por alguém que se interesse, né? De como esses ateliês promovem, né? A formação dos artistas dentro do Malk, né? E isso é muito bacana. Outros tempos que tem são os tempos de colaboração, né? O Museu de Arte como lugar de espectadores, né? Trabalhando aí com o conceito do Augusto Boal, né? A ideia de que o público ele não é apenas espectador, mas ele também é ator, ele é protagonista do processo, ele participa, ele se envolve, né? E essa é muito importante, primeiro porque eu tenho uma participação muito implicada, eu vou analisar 3 experiências que eu estive envolvida, né? Vou tentar analisar como é que a noção de colaboração ela entra nos mundos das artes, né? Como forma de criação, né? Então você vai ter aí o teatro, né? E no Brasil a gente vai ter a representação do teatro oficina, do teatro do oprimido, né? Esses teatros como processos criativos de colaboração, né? Onde não tem um diretor de teatro, mas você tem diferentes atores que estão participando do processo e criando e pensando a peça. E como isso chega nas artes visuais, né? Também vou mostrar experiências internacionais de colaboração, e aí eu vou destacar um curador que se chama